Tá bom, vamos ver. Esse aqui Tá? tá em 7 minutinhos. Aí fala sobre a situação do Fluminense. A gente consegue dar uma avaliada. Parada é essa. Deixa eu claro, se você gostar do vídeo, vamos embora. Faz a relação. Primeira coisa que a gente abre aqui é dar uma olhadinha em como foi a rodada. E para isso a gente usa o aplicativo Flashscore. Tem um link aqui embaixo na descrição para você fazer o download do aplicativo. Aproveita. O aplicativo é bem importante de ter no celular para você ficar atualizado com isso daí, que são os resultados da rodada, por exemplo. Vamos lá, eu já abro aqui mostrando, né, Atlético Mineiro e Fluminense e São Paulo, 2-1, vitória do Galo na Arena MRV. Vitória importante do Atlético, estava despencando na tabela. Não interessa tanto a gente no campeonato, né? Dois times de parte de cima. Mas isso daqui interessa. O Vitória perdeu em casa pro Botafogo por 1-0. Foi roubado, mas o cara perdeu o pênalti, o Eduardo, então não mudou tanto no resultado. Roubado? Bom resultado pra gente, apesar de, obviamente, o Botafogo estar na liderança. O empate com o Criciúma por 1-1 do próprio Fluminense. Flamengo e Fortaleza, derrota do Flamengo em casa, jogo que pouco interessa a gente também. Outro também que ganhou um pênalti aí, né? Ridículo o pênalti que deram pro Flamengo, mas o Fortaleza venceu, dois times também da parte de cima da tabela. Aqui outro bom resultado pro Fluminense, o Palmeiras ganhou por 3-1 do Atlético Goianiense, atrapalha a vida do Atlético que tá brigando com a gente. Outro resultado que interfere pouco na nossa vida, né? Bahia 3-1 no Atlético Paranaense, tirando o fato de que a gente tá fechado com o Bahia aí no Brasileirão, para tirar o título do Flamengo e do Botafogo. E aqui dois resultados. Um resultado bom, o Grêmio perdeu em... Gente, o Grêmio... Peraí, que eu tirei da tela, né? O Grêmio perdeu em casa pro Cruzeiro. 2-0. O Grêmio tá... Ele não tem a esperança que a gente tem, não, cara. Eles estão desesperadíssimos. Tem 4 pontos a mais, mas... Pô, tá de brincadeira. Como que não, pô? O Grêmio tem 4 pontos a mais que o Fluminense, 2 jogos a menos. Se ganhar um dos dois, ele abre 7 pontos na frente do Fluminense. Como que não tem a esperança que o Fluminense tem? Aliás, um pouco mais pontos, né? Daqui a pouquinho a gente vai olhar a tabela. E esse resultado que é meio agridoce, né? O Vasco faz 2-0 no Corinthians, e aí quando a gente joga a tabela na tela aqui... Agridoce? A parte de baixo, que é a parte que nos interessa, a gente já vê o Vasco disparado lá na frente com 20 pontos, né? São 12 pontos a mais que a gente, isso é muito ponto para a parte de baixo da tabela. E dá aquele sentimento meio agridoce, porque no final das contas a derrota do Corinthians foi importante pra gente, né? Caralho, claro que foi, porra. O Vasco ajudou o Fluminense. O Corinthians ter perdido o jogo foi muito importante para ficar aqui no Z4. A gente está a 3 pontos do Grêmio, como eu falei, a 4 do Corinthians, e está a 6 de sair do Z4, que é o Cuiabá, que é o nosso próximo adversário. Mas ele ainda joga com o Bahia um jogo atrasado. Porque é rival, por isso é agridoce. Pô, é rival, mas tipo assim, teu time que eu falo... no caso, eu nem sei se tu é Fluminense. Mas, pô, tá em 20º com 8 pontos no campeonato. Não tem essa porra não, viado. Ele vai ter que torcer pro Flamengo, vai ter que torcer pro Vasco, vai ter que torcer pro Botafogo. Pra todo time que pegar quem tá ali, 19º, 18º, 17º, ele vai ter que torcer pra todo mundo. E não tem essa porra de agridoce não, filho. Agridoce é se fosse, tipo assim... o Vasco tá ali em 14º, o Corinthians tá em 16º. Pô... Ali, pô, é que se o Vasco perde, dá pra gente pegar. Mas, mano, ele acabou de falar, são 12 pontos de diferença. Nesse momento, eu acho que não é agridoce, velho. No momento, porra, ele tem que comemorar o Vasco vencer esse jogo. Agora, nesse final de semana. Óbvio, a tabela tá toda desmontada, Juventude e Criciúma dão 14 jogos, mas eu acho que o maior mérito, a maior esperança que eu posso te dar nesse momento, quando eu afasto aqui um pouquinho pro lado e eu mostro que tem esses, né, os últimos 5 jogos, o Fluminense já não é o time que fez menos pontos nessa conta. Pelo menos já igualou o Grêmio, que vem de 3 derrotas seguidas. O Fluminense fez 2 pontos nos últimos 3 jogos. Por exemplo, fez mais pontos que o Grêmio, fez mais pontos que o Atlético. Como que fez mais pontos que o Grêmio, pô? O Fluminense pontos fez... com o Atlético Goianiense, que fez... Ele tá passando O mal Atlético aqui. Goianiense fez 2, o Grêmio fez 6, né? Fez 5. Mas nos últimos 3 jogos o Fluminense fez mais pontos que o Atlético Goianiense, fez mais pontos que o Grêmio. Peguei a visão, é que ele tá invertido. Tá certo. É que ele tá invertido. O Grêmio venceu há 4 jogos atrás. Então nos últimos 3 jogos o Grêmio fez 1 ponto. E o Fluminense fez 2. Tipo, ele tá certo. É isso mesmo. Fez o mesmo ponto do Cuiabá e fez quase a mesma coisa do Corinthians. Então há um viés de alta, pelo menos o Fluminense parou de cair. Pô, mas eu não sei se chega a ser um viés de alta, porque ficar em 20º, 19º, 18º, 17º não faz diferença.
E o Cuiabá, que é o primeiro fora da zona, fez a mesma quantidade de pontos que o Fluminense nos últimos 3 jogos. E já tem 6 pontos a mais que o Fluminense, tendo um jogo a menos. Então, tipo assim, porra. Ah, mas aí facilita pra passar o Atlético Goianiense. Pô, mas se facilitar pra passar o Atlético Goianiense e continuar com a mesma distância de quem é o 16º, não muda muita coisa, entendeu? Eu tenho que tirar a distância pra quem tá em 16º, pô. Principal, acho que era esse ponto, né? Mas a situação ainda é muito difícil, muito complicada. E eu vou mostrar aqui para vocês as questões de chance de rebaixamento. A gente vem para nossos amigos da UFMG, né, do Instituto de Matemática, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. As chances de rebaixamento do Fluminense caíram 1%. Estava em 87 ponto alguma coisa, caíram para 86%. Renatinho é expert nessas análises, tá acostumado? Não, isso que eu tô falando, eu acho que tá aí, mano. Acho que eu me encontrei, tá ligado? Então um bagulho que eu faço bem é analisar essas paradas de probabilidade em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Acho que eu tô virando uma referência nisso. Ah, Renato, mas tu é um merda no Valorant. Beleza. Tu é uma merda no GTA. Beleza. Ah, mas tu é uma merda fazendo isso. Beleza, mas e simulando a tabela? Ah, isso ninguém fala, né, mano? Ainda é o time Giovana tá mandando principal na chance de rebaixamento. Mas como eu sempre falo, isso aqui no início é algo muito cedo ainda, né? Então a gente vem na possibilidade de pontos para serem rebaixados. Pro Fluminense escapar, se o Fluminense arrancar e chegar lá a escapar, provavelmente essa métrica de pontuação sobe. Porque hoje o Fluminense tá na lanterna. Então, se você projetar o campeonato, o Lanterna tem poucos pontos. Se o Fluminense começar a ganhar e escapar, o Lanterna vai ter muitos pontos. Isso muda ali um pouquinho o cálculo estatístico. Então, ainda trabalho com 43 pontos. Mas no ritmo de pontuação que o time da parte de baixo está... Isso aqui eu falei com vocês também, né? Tipo assim, ele não tá errado no que ele tá falando. Não tá errado. Mas o futebol não é um conceito de numerologia fria e simples. No final do campeonato, eu volto a repetir que os times de baixo começam a pontuar muito mais do que no início, mas muito mais. E aí isso aqui vai mudando. Então você se escorar isso aqui como um fator para você ficar tranquilo, eu não sei se é a melhor ideia. Eu aprendi na marra, entendeu? Eu aprendi na marra. Vendo o Santos ganhar do Flamengo, ganhar do Palmeiras, vendo o Corinthians ganhar do Grêmio com 1 a menos lá dentro da arena do Grêmio. É difícil, entendeu, mano? É capaz de não precisar nem dos 43. E a gente chega até a nossa tabela planejada, cara, que mostrava um empate contra uma vitória, né, contra o Criciúma fora de casa, mas como eu sempre falo, dá pra trocar e etc, mas só vai botar um pouquinho mais de pressão no jogo seguinte. O previsto contra o Criciúma era uma vitória, né, o previsto por mim, acabou gerando um empate por 1-1, né? Novamente não era o ideal, e agora a gente precisando ainda dos 36 pontos, né, desde o início da nossa planejada aqui, a gente conquistou 1 e está com saldo de -2, ou seja, próxima rodada não é o Atlético em casa, esse jogo foi adiado, a gente não tem data ainda, então depois eu vou alterar aqui na tabela. O próximo jogo é o Cuiabá fora de casa, e aí é que são elas. Foda é que, tipo assim, o Fluminense vai precisar trocar um empate que ele colocou na planejada por uma vitória, né? Eles vão ter que botar mais uma vitória aqui. Então, se tem mais 22 jogos por jogar e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias, eles vão ter que achar 10 vitórias, 22 jogos. E além dessas 10 vitórias, vão ter que achar mais 4 empates. Então, que aí seriam 34 pontos mais 8, 42, é isso? 10 vitórias, 2 empates, 4 empates daria mais 34 pontos. Eles têm 8, iria para 42. Aí, considerando que 42 o Fluminense se safasse, dos 22 jogos que ele tem por jogar, ele só poderia perder 8. Isso se safando com 42. Tipo, você só perder 8 de 20, só poder perder 8 de 22 é dureza, mano. Deixa eu ajeitar logo essa tabela aqui, né? Por quê? Porque aí a gente tá falando de outro jogo
Já que esse aqui foi adiado, deixa eu botar esse aqui embaixo. A gente tá falando de outro jogo que a expectativa é vitória. Ou seja, na próxima rodada a gente precisa ganhar, melhorar o ânimo do time, mas ainda estamos dentro do campo dos resultados obrigatórios. O jogo contra o Palmeiras em casa, se a gente alcançar 3 vitórias seguidas, a gente começa a recuperar pontos. Só explicando, tá? Como funciona a planejada, porque sempre tem gente que tá chegando aqui hoje, às vezes, em resultados obrigatórios. O jogo contra o Palmeiras em casa, se a gente alcançar 3 vitórias seguidas, a gente começa. Ué, mas não tem como alcançar 3 vitórias seguidas? O jogo contra o Palmeiras é o segundo jogo, não é? Agora. Eles pegam o Cuiabá e depois o Palmeiras. Ué? Começa a recuperar pontos. Só explicando, tá? Como funciona a planejada, porque sempre tem gente que tá chegando aqui hoje, às vezes não entendeu nada que eu falei aqui, de estamos devendo 2 pontos. Faltam esses jogos aqui até acabar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, para não escapar pelo cálculo de hoje, precisa de 36 pontos, né? Fazer mais 36 em relação ao início. Agora, no caso, 35 pontos. Aqui, ó, deixa eu reduzir aqui logo. Precisa de 35, tá? Eles estão contando com 43 pontos ficando na Série A. Então, para 43, se o time tem 8, 35 para 10 vitórias e 5 empates. Aqui já tem 6, tem as 10, tem os 5, tem os 6. Aqui ficaria com... Ah, não, é porque um já foi, né? Tá, eles têm... Pô, ele tem que achar... Mano, vai ter que achar mais uma vitória aqui, velho. 35 pontos, a gente conquistou 1 e tá devendo 2 ali no saldo. Para conquistar esses pontos, o Fluminense, a gente projetou que o Fluminense precisa de algumas vitórias, alguns empates, algumas derrotas. Eu ainda vou fazer ajustes, talvez, nessa planejada aqui. O Fio, por exemplo, sinalizou que a gente perdeu os 2 clássicos. Aqui, na projeção que ele fez, tem mais 33 pontos, não é? São 9 vitórias, que dá 27 pontos, mais 6 empates, que dá 6 pontos. No somatório, 33, com mais 8 que tem, 41. Então, tem que trocar o empate tem que trocar o amarelinho por um verde, mano. Não faria bem. Tal. De repente eu faço um ajustezinho, boto mais empates ali, de repente, né? Alguma coisa assim. Mas hoje a planejada mostra isso. Mostra que a gente empatou um jogo que a gente precisava vencer. O Cuiabá também a gente precisa vencer. E depois a gente vai ter que vencer um jogo que a gente poderia empatar ou perder. 35 pontos de 66 é aproveitamento de G7. Cara, então... Dá 53% que tu botou aí, né? 53% se ele coloca agora, ele estaria em 8º colocado. 8º lugar, né? Realmente Que pode ser Palmeiras ou Red Bull. Mas vamos lá, cara. Tem que continuar acreditando, porque só isso que sobrou pra gente. O continuar acreditando. É essa parada. Não sobrou muita coisa, né? Enfim, deixa o like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. É uma atualizaçãozinha da rodada que eu acabo sempre fazendo. Não tem rodada esse final de semana nem no meio de semana que vem. Então a gente vai lá para Cuiabá para poder tentar buscar esses 3 pontos, voltar a vencer finalmente no Campeonato Brasileiro. A gente não vence desde abril, cara, desde o jogo contra o Vasco. Meu Deus do céu, muito tempo sem vencer no Brasileirão. Que isso? Eu não acho que já caiu, não. Eu não sou dessa linha, não. Mas ao mesmo tempo que eu não acho, é uma situação muito complicada, né? E o Fluminense vai precisar que o Thiago Silva jogue pra caralho, que o John Arias volte e não seja transferido, que o André fique, jogue pra caralho, que as contratações da janela deem certo, que comece a vencer tudo quanto é jogo. Então, tipo, é complicado, entendeu, mano?